Hoje, vamos tomar um tempo para estudarmos juntos a Palavra de Deus, com um sermão intitulado O Coração da Mãe e a Sião. Hoje em dia, muitos filhos de Deus vêm a Sião, por todo o mundo. É por isso que Deus se certifica que sejamos batizados quando entramos em Sião. Nós devemos aprender tudo de Deus, um por um, de acordo com o ensinamento da Bíblia. Por isso, Deus nos ensinou que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não ensinou? Nascer de novo é nascer como um novo homem. Nós devemos renascer dentro da verdade e aprender tudo de novo. No mundo, nós somente precisávamos cuidar do nosso próprio sucesso. Contudo, em Sião, nós devemos sempre avançar juntos. Nós devemos compartilhar tristeza, alegria, dificuldade e todos os problemas juntos em Sião, certo? Isso pode ser feito somente quando chegamos a ter o coração da mãe. Já que a Sião é guiada com o coração da mãe, nós devemos ter o coração igual ao da mãe, com o qual podemos considerar uns aos outros e conceder aos outros e abraçar todos. Isso é porque eles precisam das mãos daqueles que encorajam e cuidam deles. Quando os filhinhos estão com fome, eles somente pensam na sua fome. Eles não pensam que suas mães podem ter fome. As crianças apenas pedem e exigem as coisas que elas precisam, a fim de que tenham o que lhes falta. Contudo, a Bíblia nos ensina que, já que chegamos a ser homens, devemos desistir das coisas próprias de menino. A Bíblia diz que devemos crescer maduros, jogando fora a vida egocêntrica que tínhamos. Agora, vou lhes contar uma boa história, que podemos aprender o coração da mãe. Havia uma professora de uma escola. Um dia, uma aluna perguntou à professora se podia conversar com ela. Ela era a monitora da sala, que era honesta e exemplar. Ela recebia muitos elogios e amor dos professores e colegas de aula. Mas, recentemente, a professora notou que ela parecia preocupada. Parecia que ela estava preocupada com alguma coisa. A aluna falou à sua professora que todos os seus colegas deixaram ela de fora. Ela disse: "Professora, eu não sei por que ninguém quer conversar comigo. Será que eu estou cometendo algo errado a você ou aos colegas?" Aos olhos da professora, ela era uma boa estudante com boa conduta e ela sempre se dedicava aos seus colegas. Ela era boa em tudo e a professora não encontrava nenhuma razão porque todas as crianças deixariam ela de fora. Então a professora chamou os alunos um por um e teve uma conversa particular com eles. Ela perguntou a eles se algo estava acontecendo na sala de aula. Todos lhe disseram que uma aluna chamada Julie estava falando mal da monitora da classe. A professora era a única que não sabia disso. Todos os alunos da classe sabiam. Então a professora pensou nisso por muitos dias. Ela pensou sobre chamar Julie e perguntar a ela por que fazia isso à monitora. Mas ela não queria ferir os seus sentimentos. Como eu posso ajudar todos a ter um bom coração sem feri-los? A professora pensou ansiosamente sobre isso por muitos dias. Então a professora visitou os pais de cada aluno e pediu a eles um acordo. Ela disse a eles: "Isso é o que está acontecendo na minha classe agora.
Eu preciso ajudar todas as crianças a se corrigirem, sem ferir os seus sentimentos. Assim, eu gostaria de pedir a vocês para confiarem em mim e me apoiar no que eu irei fazer. Desta maneira, ela teve a concordância de todos os pais. No dia seguinte, ela foi à escola mais cedo de manhã e escreveu muito grande na lousa: um dia para ser deixado de fora. E ela disse aos alunos: a partir de hoje, cada um de vocês vai ter a experiência de ser deixado de fora por um dia. Nós vamos sortear. Quem for sorteado não vai poder falar com os outros durante o dia todo. Vocês não estão permitidos de falar com aquele aluno. Vocês nunca devem ajudá-lo, mesmo que ele precise de ajuda. Vocês não podem nem almoçar com ele. Era um projeto para todos os estudantes experimentarem ser deixados de fora o dia todo. Havia um menino que era conhecido por ser bem-humorado. Todos na sala gostavam dele. Ele foi sorteado no primeiro dia. A ele não foi permitido falar com ninguém, mesmo com aquele sentado ao lado dele, durante todo o dia, e ninguém pôde brincar com ele. E até durante o almoço, ele não pôde comer com ninguém. Ele teve que passar o dia todo dessa forma até que a última aula do dia acabasse. Depois de a última aula acabar, na hora de se despedir, a professora perguntou a ele: como foi ser deixado de fora o dia todo? Então o menino disse: professora, nós temos que fazer isso? É horrível. Senti-me muito agoniado. Então a professora disse: é apenas por um dia. Quão duro pode ser? Dessa forma, por 2 semanas, cada um na classe fez turno para ser deixado de fora durante o dia todo. E sempre que acabava a última aula, a professora pedia ao aluno do dia que descrevesse o que sentiu o dia todo. Quem quer que fosse, falava: eu realmente não gostei nem um pouco. Os dias passaram e foi sorteada a aluna Julie. Julie, sorteada, disse com o coração tão frio: professor, eu não quero experimentar isso. Só as crianças que não são populares ficam deixadas de fora. Então por que alguém como eu deve ser deixada de fora? A professora lhe respondeu: todos os outros colegas também fizeram. Esta é uma educação muito importante. Então, por favor, siga esta orientação. Julie teve que ser deixada de fora todo o dia, assim como os outros alunos. Conversaram uns com os outros, mas a afastaram quando ela tentava se juntar à conversa, dizendo: você foi sorteada hoje, então não pode ficar com a gente. Ninguém comia com ela ou falava com ela. Ela estava lá, mas foi tratada como se não estivesse lá. Foi terrível para ela. Quando a última aula acabou, Julie disse a todos os seus colegas o que ela sentiu nesse dia todo. Ela disse: eu acho que nenhum dia poderei viver desse jeito. E ela ganhou uma grande compreensão. Todos os alunos voltaram para casa, mas Julie não. A professora perguntou a ela: Julie, por que você não vai para casa? Então, ela se derramou em lágrimas, dizendo que ela cometeu um grande erro. Ao lhe perguntar qual foi o seu erro, Julie confessou que ela tinha inveja da monitora da aula, porque a professora a elogiava muito e todos à sua volta gostavam dela. Por isso, ela pensou em como afastar da monitora todas as crianças e a professora. Então ela começou a falar mal da monitora. Ela continuou a dizer que ela chamava todas as crianças uma por uma e dizia: a monitora tenta parecer bem a ti, mas ela fala de tua mãe, de teu pai, pelas costas. Ela fala mal da tua família. Ela é muito ruim. Ela disse que, assim, fez todos os amigos próximos da monitora se afastarem dela. Ela disse à professora: depois de experimentar ser deixada de fora o dia todo, compreendi que eu nunca devia ter feito isso.
Berrando na frente da professora, ela pediu perdão a ela por ter afastado a monitora de todas as crianças, ao dizer mentiras sobre ela. Depois disso, todos os alunos se tornaram unidos. Graças à sabedoria da professora, em vez do castigo, a classe toda se tornou unida, tendo uma boa oportunidade para que todos pudessem compreender os seus erros. Todos compreenderam que eles nunca deveriam criar nenhum tipo de atmosfera onde alguém se sinta deixado de fora. Daquele momento em diante, os alunos tentaram fazer a classe toda unida, com harmonia, para que ninguém se sentisse deixado de fora. Antes, quando alguns colegas deixavam de fora um colega, os outros se juntavam no que eles fizeram. E quando alguns colegas se recusavam a brincar com um determinado colega, outros também fizeram. Mas, quando todos foram tratados como um excluído, eles compreenderam quanto isso machuca. Todos os alunos da classe aprenderam uma importante lição e decidiram não machucar os sentimentos de ninguém mais dessa forma. Hoje, nós também aprendemos isso e nunca demos esse tipo de dor a ninguém. Bem como a Bíblia nos ensina, nós precisamos considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, e devemos ser unidos de coração na palavra de Deus. Vejamos a Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros. Quer dizer, cuidemo-nos uns aos outros para quê? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Façamos mais o quê? A Bíblia nos ensina que o que todos nós devemos fazer é considerar uns aos outros, nos estimular ao amor e às boas obras e nos congregar. De fato, Deus sempre nos deu esta lição: considerai uns aos outros. Então, precisamos nos considerar para quê? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras, e para vivermos unidos. Essa é a vontade de Deus. Vamos continuar com a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também, os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com o quê? Com igual cuidado em favor uns dos outros. A Bíblia diz que Deus nos fez para ser unidos, juntar as forças e cooperar com igual cuidado em favor uns dos outros. De quem é essa vontade? É a vontade de Deus. Versículo 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Deus dispôs mãos, nariz e pés da maneira que Ele queria que fossem, no corpo. Todos eles foram colocados como Deus queria que fossem colocados. Dessa forma, em Sião, há pessoas que desempenham o papel de mão, o papel de olhos, o papel de orelha, o papel de nariz, o papel de boca. Todos têm um diferente papel, segundo a vontade de Deus. De acordo com o livro do Apocalipse, capítulo 4, tem algo que não foi criado pela vontade de Deus? Não. Tudo contém a vontade de Deus. Desde o princípio, tudo foi criado pela vontade de Deus, e tudo foi estabelecido pela vontade de Deus. Deus fez isso em favor de nós.
Tudo tem a vontade de Deus. Assim, Deus dispôs cada um dos membros no corpo como lhe aprouve. Vendo esse ensinamento, de repente, me lembrei de uma história antiga. Era uma vez. Havia uma briga entre alguns membros do corpo. Os pés disseram: sem nós, vocês são todos inúteis, porque não poderão ir a nenhum lugar, mesmo que queiram. Nós sempre apoiamos vocês, desde a última parte do corpo. Portanto, nós, os pés, somos os que mais trabalham. Mas então as mãos disseram: é mesmo? E se vocês não tivessem nós, quem iria trabalhar? Pés, vocês podem martelar ou podem serrar? Nós estamos trabalhando tão duro para alimentar todos vocês. Assim as mãos se vangloriam sobre elas mesmas dessa forma. Quando as mãos e os pés acabaram de dizer, os olhos disseram: ei, se nós não vemos as coisas, como vocês podem serrar? Nós medimos a altura, largura e comprimento. Assim, vocês definitivamente precisam de nós quando fazem qualquer coisa. Nós somos tão importantes que as pessoas dizem que os olhos são as janelas da alma. Cada membro do corpo se vangloriou sobre si mesmo. As orelhas, o nariz e todos os outros membros falaram sobre o que eles faziam. Ouvindo uns dos outros, eles concordaram que todos eles trabalhavam muito. Cada um cumpria algo que outros membros não podiam fazer. Então, eles começaram a falar juntos sobre a língua. Nós trabalhamos tão duro e sofremos muito. Até mesmo os dentes trabalham muito, o dia todo mastigando a comida. Mas a língua não faz nada. Somente pega todas as comidas deliciosas e as come. Todos falaram mal da língua, unanimemente. Na verdade, havia uma razão por que eles falaram sobre a língua dessa forma. Em um reino, o rei ficou doente. O médico diagnosticou que ele deveria beber leite de porco. O médico disse que essa era a única forma para o rei ser curado. Assim, todos os membros do corpo se tornaram um e foram encontrar leite de porco. No caminho ao palácio, depois de ter o leite de porco, eles começaram a discutir de tal maneira sobre quanto e quem se esforçou para obter o leite de porco. Cada um deles dava crédito a si mesmo. Eles falavam sobre quanto os pés trabalharam, e quanto os olhos trabalharam, e quanto o nariz trabalhou, e quanto o resto trabalhou, exceto a língua. Eles estavam chateados porque pensaram que a língua iria receber um prêmio junto com eles, sem trabalho, mesmo estando no corpo. Depois de escutar todas as conversas, a língua disse: os pés trabalharam muito, e as mãos, os olhos, as orelhas e o nariz também trabalharam muito, assim como todos. Cada parte se esforçou bastante, mas vocês dizem que eu não fiz nada? Está bem. Se vocês querem me excluir de receber o prêmio, vão em frente, excluam-me. Mas, na presença do rei, eu irei dizer: este não é leite de porco, mas leite de cachorro. Então, cada parte ficou chocada e tremeu. Eles podiam morrer ou viver, dependendo do que a língua iria dizer. Assim, todos se desculparam com a língua e rogaram: por favor, diga a verdade ao rei. Por favor, diga a ele que esse leite é o que ele precisa. Por favor, diga ao rei o que é. Assim como Deus disse na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, a língua é uma parte muito importante do corpo, ainda que pareça desnecessária. Todos os membros do corpo estão entre a vida e a morte, dependendo da língua. Enquanto o nariz cheirou, os olhos viram e os dentes mastigaram a comida, parecia que a língua não estava fazendo nada. Mas isso não era verdade. Quando eles levaram o leite ao rei,
A língua tinha que dizer a ele o que era. A língua deveria dizer: ó rei, este é o remédio que você estava procurando. Se o senhor beber isso, prontamente melhorará. Porém, já que a língua iria dizer: isso não é leite de porco, mas leite de cachorro, todos eles tremeram. Pessoal, Deus enviaria um filho desnecessário para Sião? Todos são necessários. É por isso que todos nós devemos estar unidos, mas em Sião. A respeito da nossa Sião, os profetas profetizaram que a dor e o gemido fugiriam de Sião, e que todos chegariam a ser um novo homem em Sião. Vejamos o livro de Isaías, capítulo 51. O livro de Isaías, capítulo 51, versículo 11, diz: assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão o quê? Fugirão a dor e o gemido. É assim que Sião deve ser. Em Sião, devemos ter o coração da mãe. Capítulo 35, versículo 8. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles, o que aconteceria? Fugiria a tristeza e o gemido. Onde todas essas coisas hão de acontecer? Em Sião. Se nós queremos ter o regozijo, o gozo e a alegria eterna, e fazer a tristeza e o gemido fugirem, todos os membros de Sião devem ter o coração da mãe mutuamente. E o que a Bíblia diz que façamos? Devemos nos considerar, cuidar uns dos outros. Deus não disse a apenas determinada pessoa, mas disse a todos nós que cuidemos uns dos outros e encorajemos uns aos outros ao amor e às boas obras. A Sião deve ser esse tipo de lugar. Então a tristeza e o gemido fugirão, e nós poderemos ser revestidos com o novo homem que Deus criará. Vejamos mais um versículo na Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis, de quem devemos nos despojar? Do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Nós devemos nos livrar dos nossos velhos hábitos e estilos de vida, e maneira de julgar valores, e todos os hábitos maus que nós aprendemos no mundo. Versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais de quem? Devemos nos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Através da Bíblia, Deus nos permite conhecer que, quando fazemos as coisas declaradas nestes versículos, a nossa Sião seria completada através do coração da mãe. Alguns entendem mal essas palavras e pervertem o significado dessas palavras e dizem: isso não é apenas um ensino que nos diz para levar uma boa vida?
Pessoal, todas as palavras dos 66 livros da Bíblia são as palavras de Deus. Elas não são o que precisamos seguir somente quando isso nos parece conveniente. Todos nós devemos nos livrar do velho homem e nos revestir do novo homem. Deus Mãe quer que nenhum de nós seja deixado de fora ou tenha uma vida difícil, mas deseja que nós, seus filhos, sejamos unidos e ajudemos uns aos outros no Pai e na Mãe. E elogiemos e encorajemos uns aos outros em Sião. Nós devemos nos tornar assim, certo? Vamos nos revestir do novo homem. Vejamos mais um versículo na Epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz, para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O que devemos fazer sobre nosso velho homem e os seus feitos? Vamos nos livrar de todas as coisas, mas pensar de acordo com o que aprendemos em Deus e como Deus nos ensinou. Nós devemos viver esse tipo de vida. Para vivermos assim, o que o versículo 2 diz? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele. Em glória, fazei, pois, o que devemos fazer? Morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes, vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Assim, antes nós costumávamos viver com esse tipo de maneira de pensar e objetivo. Versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Dado que viemos a Sião, devemos ser refinados e mudados para ter o coração da Mãe. Somos os amados membros de Sião, que são necessários e que devem ser unidos mutuamente. É por isso que o nosso Deus disse: se vocês querem fazer a obra do Evangelho bem, sejam unidos. Vejamos mais um versículo antes de concluir o sermão. Epístola aos Colossenses, capítulo 2. Epístola aos Colossenses, capítulo 2, versículo 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce, o crescimento que procede de quem? De Deus. Tudo deve ser bem vinculado. Deus fez com que o corpo humano cresça quando é unido à cabeça e vinculado por todas as suas juntas e ligamentos, sem exceção. É o mesmo com nossa igreja. Agora, muitos dos nossos irmãos e irmãs perdidos estão voltando a Sião rapidamente. Nós devemos ser pacientes com eles e guiá-los com o coração da Mãe, para que eles possam se adaptar à palavra de Deus e mudar para ser o povo celestial. Em Sião, nós devemos orientá-los, confortá-los e encorajar uns aos outros a fim de irmos juntos para o eterno reino dos céus. Quando nós que entramos em Sião primeiro, aprendermos o coração da Mãe e tivermos o coração da Mãe, mais rapidamente Deus nos enviará irmãos e irmãs que hão de vir. Ainda que a língua pareça não fazer nada, se a língua disser algo errado, todas as outras partes serão punidas, certo? Não é que a língua não faz nada. Cada um está fazendo o seu papel. Portanto, sejamos unidos hoje, e sejamos unidos amanhã, e sejamos unidos sempre, para que as boas notícias do Evangelho, do nosso Pai e da nossa Mãe possam ser pregadas a todos os 7 bilhões de pessoas. Fazendo isso, toda a nossa Sião, cresçamos no Pai e na Mãe.
Esperando que recebam muita graça pelo sermão, eu gostaria de concluir. Muito obrigado.